Como não pecar? Para início de conversa, já devo deixar bem claro que eu sinceramente não acredito que seja possível você não pecar de maneira nenhuma nessa terra. Entretanto, o motivo pelo qual eu tô gravando esse vídeo aqui é justamente porque das últimas vezes que eu tenho lido a Bíblia e que eu tenho estudado sobre ela, eu tenho percebido que a grande questão sobre o pecado não é o ato em si, mas o que ele te leva a pensar, no que ele te leva a crer. Eu vejo que muita gente tenta medir o pecado. Que se você fizer isso, se você fizer aquilo, aquilo é perdoável, aquilo e outro não é perdoável. Sinceramente, eu vejo vários exemplos na Bíblia que mostram que o pecado não perdoável é aquele no qual você não crê em Cristo como seu Salvador e Deus como o Criador de tudo. Tirando isso, supondo que você já crê em tudo isso e que você esteja na caminhada para que você se purifique aqui nessa terra, busca, da santificação, eu acredito de verdade, pelo que eu tenho visto, lido e aprendido sobre a Bíblia, que o maior problema do pecado não é o ato em si, não é sobre pornografia, não é sobre masturbação, não é sobre traição, não é sobre, roubo, assassinato, não é sobre isso especificamente. Pecado é pecado, pecado não se mede. A grande questão é o que isso te leva a pensar. Eu gravei um vídeo sobre isso no TikTok, inclusive. E o exemplo que eu dei foi o seguinte: vamos supor que você tá rolando ali a tela do Instagram, de qualquer rede social, e aparece a foto de uma pessoa que te atrai. E aí você pensa alguma coisa ali, meio saliente sobre aquela pessoa. E aí você pensa, putz, pequei. Só por ter pensado nisso. E aí você pensa, já que eu já pequei sobre isso, vou fazer um negocinho aqui agora, Já que eu já pequei mesmo, vou fazer um negocinho aqui, não tem nada não. E aí você começa a fazer esse negocinho, você pensa, vou assistir um trem aqui rapidão, só pra poder acelerar o processo. E aí você pensa, já tô assistindo, já tô fazendo um negócio aqui, o que custa chamar mais alguém pra vir aqui e terminar o serviço pra mim, não é mesmo? E aí tu vai lá e vai indo, uma bola de neve. Uma coisa vai te levando a outra. Somente porque naquele primeiro pensamento teu de putz, pequei, aquele pensamento lá, quando você viu a foto da pessoa lá na internet, aquele pensamento te levou a crer que você já tinha errado. Então, já que você já errou, o que custa errar mais um pouquinho? Estamos aqui, vamos fazer tal coisa. Já estamos aqui, vamos fazer tal coisa. E o problema é que às vezes você não consegue parar isso. Você vai uma coisa atrás da outra, vira um efeito dominó. O problema do pecado é porque o primeiro te leva a acreditar que você já tá perdido, que você não pode mais ser salvo, que você é impuro, que você é isso, que você é aquilo outro. E você começa a acreditar nisso, você passa a agir como se isso fosse verdade. Aquela coisa, a crença ela é muito poderosa. Aquilo que você acredita que você é, você passa a agir como se você realmente fosse, mesmo que você ainda não tenha sido. Meio confuso, mas acho que até o final aqui você vai entender o que eu quero dizer. Então, o que eu vejo acontecer em relação ao pecado é justamente que algumas pessoas, principalmente em relação a pecados ligados à sexualidade, quando a pessoa comete ele, a pessoa se sente tão suja, tão impura, ela pensa que ela não tem o direito de chegar diante de Deus e pedir perdão por aquilo. Direito de chegar e pedir perdão você tem. Agora, tem gente que se sente indigna de determinadas coisas de Deus, e eu posso te dizer que de fato todos nós somos indignos, porque a misericórdia dele está justamente em não medir o seu pecado pela quantidade de vezes que você pecou, pela quantidade de vezes que você fez aquilo, pelo tamanho do teu pecado. Foi diretamente com você, se foi com outra pessoa, pecado é pecado. Você pediu perdão para ele, acabou. Esquece, dia após dia, é uma nova tentativa, é um novo dia pra você tentar não pecar. Só que, por você se sentir tão impura, tão indigna, tão eu não mereço, você acaba cada vez mais se distanciando. Uma colega minha, eu tava conversando com ela, tinha acabado de ter um término de relacionamento e tal, e eu falava, nossa, mas parece que Deus tá cada vez mais distante de mim, e Jesus não me ama, e não sei o quê. Aí ela falou a seguinte frase, que eu levo isso aconteceu em 2017, e eu levo isso pra minha vida até hoje, que é o seguinte: Cristo não se move. Ele tá sempre no mesmo lugar. Você sabe onde encontrar ele. Ele tá sempre no mesmo lugar. Ele não vai chegar na tua casa dando uma voadora sem que você peça. Sempre tá no mesmo lugar te esperando. Só que a cada pecado que você comete, Jesus tá aqui, desse ladinho aqui. A cada pecado que você vai cometendo, você vai se afastando, e se afastando, e se afastando, e se afastando, e se afastando. Chega a determinado momento que você já tá tão longe, mas tão longe, que nem com binóculo tu consegue enxergar ele. Só que você sabe qual que é o caminho que você tem que fazer. Você sabe onde ele está. Você sabe como encontrá-lo. Você já tá tão distante que você pensa, já que eu não consigo nem mais ver ele, então talvez seja melhor continuar aqui onde eu tô, porque pelo menos isso aqui eu já conheço. Essa imundícia toda que eu tô vivendo aqui, eu já conheço. Às vezes talvez seja melhor eu ficar aqui do que voltar tudo isso pra pedir perdão pra ele. A grande questão do pecado não é ele que vai te levar pro inferno.
mas ele te leva a crer que você vai. No momento que você peca, é o momento que você está mais distante de Jesus. O pecado, ele te afasta de Jesus. No momento que você peca, que você está cada vez mais longe dele, fica mais difícil você escutar a voz dele, ele ouvir a tua oração no sentido de vou atendê-la porque é meu filho. Ele tá te ouvindo. Só que você não crê mais nele como antes, porque o pecado tá te dominando. O pecado faz você acreditar que Jesus não se importa mais com você. Na verdade, ele só quer que você faça o caminho de volta, porque você sabe onde ele está. Não importa qual é o teu pecado, se é um pecado sexual, se é um pecado de... eu sempre esqueço o nome das coisas, mas qualquer pecado que seja. Não importa o que você já fez. Você fez ontem, você fez, sei lá, hoje de manhã, fez agora há pouco. Já passou. Deus entende o porquê que a gente peca. Ele sabe, no momento em que ele permitiu que você viesse para essa terra, num corpo que já veio corrompido, ele sabia que você ia cair. Só que a questão não é sobre cair, é sobre se levantar. O pecado te leva pro chão. E no chão você permanece enquanto você tá pecando. A questão é que dia após dia, o objetivo é que todo dia você se levante para tentar escrever uma nova história. O objetivo é que quando você acordar no dia seguinte, você acorde, bota o joelho no chão, abaixa a cabeça e vai pedir perdão pelo que você fez no dia anterior. Você sabe que muito provavelmente hoje você vai cair de novo. Existe essa grande chance. O cristão, ele se importa. O cristão, ainda quando ele está na presença do Senhor, ele ainda se importa de pedir perdão. Ele se importa. Por isso que ele sente um peso tão grande quando ele peca. Ele sabe que ele não está agradando a Cristo. E muito se diz a nosso respeito, não sobre o que a gente está fazendo, sobre o pecado que a gente está cometendo, mas sim pelo fato da gente não estar se confessando diante de Cristo. Quando você peca e teu amigo tá vendo que você tá pecando, na cabeça dele você não presta. Só que só você sabe o que você tá vivendo com Jesus. Só você sabe, só você e ele, no caso, como que é no fim do dia, quando você vai encostar a cabeça no travesseiro, se a culpa tá te dominando ou não. Se você se diz cristão, você peca e, tem nada não, Jesus salva, só tenho que crer nele. Não, não é bem assim que funciona. O mover do ser humano em relação às ações dele e os pecados que ele comete, tudo isso tem a ver com o quanto que ele crê em Cristo. No sentido de, não é porque você não tá pecando, porque você tá pecando que você vai ser salvo, que você não vai ser salvo. Mas a grande questão é que um cristão, ele faz questão de agradar a Deus. E o agradar a Deus não é necessariamente você não pecando. É claro que o objetivo é você resistir, é claro que o objetivo é você não pecar. E eu não tô falando tudo isso daqui pra você achar que o evangelho é uma coisa simples, morna, que qualquer coisa que você oferecer pra Cristo, qualquer migalha que você oferecer pra Cristo vai ser suficiente. Não é isso. O que eu quero que você entenda é que não importa o que você faça, você nunca vai merecer a salvação, pelo menos não como Cristo entregou ela pra você. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você crê. Tanto que, se a gente dependesse disso, nenhum de nós seria salvo. Todo dia alguém tá cometendo um pecado diferente. O grande problema é que a gente tá se concentrando tanto nesses pecados que são tão absurdos, né? Principalmente os da imoralidade sexual. A gente se apega tanto a eles que a gente fica aquela coisa de tipo, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você dá tanta atenção pra esse pecado, pra que você não cometa ele, que você esquece que existem vários outros. Pode ser que você esteja cometendo todos os outros. Você só ainda não cometeu esse. Então não é sobre você tentar vencer um pecado. Você não tem um pecado pra vencer diariamente. E você não tem só um pecado que você tá cometendo. Todo dia você tá cometendo algum erro. Todo dia você tem motivo pra chegar diante de Deus e pedir perdão. Então o que você precisa entender é que muito provavelmente você não vai conseguir não pecar. E Deus sabe disso. Ele sabe do corpo corrompido que a gente tá. Ele sabe do quão difícil é a gente combater tudo isso, ainda mais nos dias de hoje. Nada justifica você não pedir perdão pra ele. Nada justifica você cair e permanecer no chão. O pecado, o problema dele é que ele te derruba e te faz pensar que é muito mais fácil você permanecer no chão, porque de fato não é fácil você se levantar no dia seguinte e se humilhar diante de Cristo, pedindo perdão por uma coisa que você falou que você não ia fazer e você fez de novo. Não é fácil. Só que ele sabe da comunhão que ele tem contigo, quando ela realmente existe. Então não olhe pra Deus como um Deus sentado no trono, olhando pra gente de lá de cima, julgando cada um de nós como o Deus mau. Deus mau ele seria se ele não nos desse pelo menos a possibilidade de viver em comunhão com ele. E ele entregou isso pra gente de bandeja. A gente que complica. Entenda que pecar, provavelmente você ainda vai pecar. Só que não se trata do que você faz, necessariamente, em relação ao pecado que você tá cometendo. Não se trata de um pecado pequeno ou um pecado grande.
Se trata simplesmente de você reconhecer que você nunca vai ser digno do que ele tá te entregando, mas que dia após dia você se arrepende do que você fez, porque você sabe do sacrifício que ele também fez por você. Entende o tamanho da misericórdia que ele teve por você e que ele só quer que você seja sincero com ele. E, Senhor, eu errei, me perdoa. Infelizmente eu caí de novo. Eu disse que eu não ia fazer, mas eu caí de novo. Me desculpa. Só que eu quero tentar de novo. Me dá mais uma chance. E ele vai te dar. O que eu tô falando aqui agora, algumas pessoas podem interpretar isso como: ah, ela tá dizendo que é só pedir perdão e pronto. Tecnicamente, na língua dos homens, digamos assim, é só pedir perdão e pronto. Só que Deus sabe da intenção do seu coração e do meu. Ele sabe quando eu tô diante dele pedindo perdão por algo que realmente é verdade. Mesmo sabendo que talvez eu vou cair de novo. Ele sabe quando eu tô sendo sincera e quando eu não tô sendo. Ele sabe quando você tá sendo sincero e quando você não tá sendo. Não ache que você vai estar enganando a Deus pedindo perdão pra ele quando você, na verdade, não está arrependido de verdade. Deus sabe quando é de coração. Ele sabe quando você tá falando com ele só pra cumprir tabela, pra cumprir protocolo. Porque disseram que você tem que orar todo dia de noite, tá na igreja todo domingo de manhã. Ele sabe quando você tá fazendo de maneira robótica. Uma coisa é você fazer o que tem que ser feito. Outra coisa é você fazer pra dizer que você fez. O cristão, muitas vezes, ele não tá a fim de fazer determinadas coisas, mas ele faz porque ele sabe que ele tem que fazer. E ele faz pra tentar agradar a Cristo. Não para cumprir uma tabelinha. E essa questão de você pedir perdão após o seu pecado não é para você cumprir mais uma tabelinha, mas é porque você sabe que essa é a coisa certa que você precisa fazer. Você sabe que você precisa se arrepender. Essa questão do arrependimento não significa que você não vai errar de novo. Gente, se fosse assim era muito mais fácil. Mas é você saber que você vai ter que lidar com a hipocrisia do ser humano, que é essa. E você pedir perdão dia após dia. Às vezes pela mesma coisa. Várias vezes. E Deus sempre vai estar lá para te apoiar. Não importa o que você fez. Quão grave tenha sido o seu pecado. Pecado não se mede. Pecado é pecado. E o perdão que você tem que pedir para Deus sempre vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo protocolo. Não importa se você matou uma pessoa, considere isso justo ou não, isso não é da minha conta. Mas não importa se você matou uma pessoa ou se você só, sei lá, jogou lixo na rua. Supondo, tá? Para tentar colocar coisas bem discrepantes. O protocolo para você se redimir com Deus ainda vai ser o mesmo. Seu processo aqui na Terra de purificação, em busca da santificação mediante este erro, talvez seja diferente. Mas o protocolo para o perdão do pecado continua sendo o mesmo. E diante de Cristo, se ajoelhe, se humilhe diante dele, reconheça a grandeza dele e peça perdão pelo que você fez.